A 10 dias da cerimônia mais concorrida do cinema, a coluna de tecnologia Connect entrou no clima do Oscar. As repórteres Juliana Morrone e Michele Barros contam como são produzidos os efeitos especiais aqui em Hollywood. A Connect desembarcou nos Estados Unidos para desvendar uma das maravilhas da sétima arte. Afinal de contas, no cinema, nem tudo é o que parece ser. Bem-vindo ao mundo dos efeitos especiais. Dá um trabalhão danado. E quando o diretor do filme reclama, tem que começar tudo de novo. Tem que resolver, não tem essa de chororô não. O colchão no cantinho da produtora é um alerta. Efeito visual não sai num passe de mágica. A gente passa mais tempo aqui dentro do que na nossa própria casa, com a nossa própria família. Antes de mais nada, para você entender, os efeitos especiais são divididos em dois tipos. Mecânicos, que são as maquiagens, explosões, ou visuais, em que a imagem é manipulada, como nesta cena de Lope, que ainda não chegou aos cinemas. Reparou? A paisagem é diferente e as caravelas não estavam lá. Diferente de você estar no set, que você abre a câmera e reposiciona, bota a caravela para cá e você teria que fazer a mesma coisa, você tem uma facilidade no computador. Mas, em compensação, o diretor tem muito mais facilidade para poder escolher as coisas. O cinema nacional não para de crescer e, cada vez mais, os filmes usam efeitos de pós-produção. Em Chico Xavier, o computador ajudou a rejuvenescer o ator Ângelo Antônio, a passar a impressão de que ele sofria de catarata e a recriar uma cidade mudada pelo tempo. Essa cena, por exemplo, ele era garoto, então não tinha tantas, vamos dizer, tantas casas, as cidades não eram tão populosas. Então aqui no caso você vê, ó, a gente adaptou exatamente, aí ó, aqui colocou algumas poucas casas, a igreja como era antigamente e mais vegetação. São várias etapas até conseguir um resultado assim. De modo geral, tem a concepção, a modelagem, a texturização, a animação e a composição, que é a montagem final da cena. Aqui nesta sala estão sendo criados os efeitos para o filme O Homem do Futuro, que ainda vai ser lançado. E como a história sobre uma viagem no tempo é essa etapa, a da pós-produção é ainda mais importante. É onde está sendo criada, por exemplo, uma moderna máquina que vai levar o personagem principal lá para o passado e trazê-lo de volta para o presente. Trabalho para a turma do 3D. Mais um mês e meio. Para terminar a máquina. É. E colocar ela em todas as cenas. Isso, vai ficar perfeito. Tudo bem, tem vezes que você nota o efeito, mas, mesmo assim, acha sensacional. Isso é muito comum em filmes de Hollywood, como conta a repórter Juliana Morrone. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos têm a maior indústria de cinema do mundo. Só aqui em Nova York, no ano passado, foram gravados 200 filmes. Aqui no Lincoln Center, por exemplo, a atriz Natalie Portman viveu os medos e delírios da bailarina Nina, no filme Cisne Negro. Embora Nova York seja a locação de muitos filmes, Hollywood fica do outro lado do país. E é para lá que nós fomos para conhecer os bastidores de uma produtora especializada em efeitos especiais. O programador se diverte. Ele sentiu o gostinho de ser um super-herói antes de Robert Downey Jr. dar vida ao Homem de Ferro. Foram 9 meses de pós-produção e alguns truques. Tudo isso era vidro, um vidro com umas marquinhas para facilitar o trabalho na pós-produção. Fizemos até detalhes pequenos, como o reflexo das luzes. Até coisas assim a gente teve que colocar na cena. Os hologramas foram criados no Flame, um programa que combina diferentes imagens e efeitos e custa a bagatela de $200 mil aqui nos Estados Unidos.
Essa cena, você se lembra? Não. Aquelas cenas acabaram sendo cortadas porque eles tiveram que encurtar 1 hora do filme. Essa cena foi feita para o trailer, mas saiu. E o pior é que ela demorou 1 mês e meio para ficar pronta. Mas quem deve acabar mesmo com a alegria dos produtores de Homem de Ferro 2 é o filme A Origem, o favorito para o Oscar de efeitos visuais. Os efeitos especiais têm ficado mais e mais sofisticados no cinema. Uns levam o público para outra dimensão. Outros sutis dão carga dramática ao personagem. E o ator pode ficar muito mais bonito com uma cirurgia plástica virtual ou aterrorizante. A produtora recebeu a missão de transformar Anthony Hopkins em um demônio para o filme O Ritual. Nós tiramos fotos do Anthony Hopkins e trabalhamos no Photoshop. Fizemos diferentes opções e o diretor decidiu como ele queria que o Anthony parecesse. How extreme, he wants him to look. Quadro a quadro, começou a transformação. Nós mexemos nos dentes e deixamos eles bem escuros. Mexemos nos lábios e fizemos a boca bem seca, bem estragada. Anthony Hopkins gravou a maioria das cenas quase sem maquiagem. E o resultado foi horripilante, até para o criador. Se eu tive pesadelos, claro, especialmente com essa cena, é assustadora.